Eu sou nascido no bairro Água do Caçador, 3 quilômetros após Santa Cruz da Boa Vista. Nascido, criado até os 13 anos lá. Depois mudamos para Maracaí. Meu pai já era vereador em 59, 60 em Maracaí. Então, quando foi em 1º de agosto de 60, comecei a trabalhar na prefeitura de Maracaí. Ainda era naquele prédio antigo onde é o atual fórum hoje, era o prédio da prefeitura. Na época, o prefeito, então o prefeito da época, chamava Douglas Siqueira. Então comecei, meu pai era vereador, e eu comecei a ir dali, fui fazendo a minha vida profissional dentro da prefeitura. Então, fui lá, comecei de auxiliar, de tudo, cheguei, fui tesoureiro da prefeitura, secretário da prefeitura, fui contador da prefeitura. Na época, eu fui apoiado, eu tinha 23 anos, como eu era contador da prefeitura, dava aula no colégio no Mendonça, eu dava aula uns 4, 5 anos, dava aula de contabilidade, aula de desenho, matemática, era professor. Então, se despertou lá do atual prefeito, que era Douglas Siqueira, em reunião de políticos da época, achava que poderia eu ser um candidato, apesar de jovem que era, 23 anos, poderia ingressar na política, por que não eu ser candidato? Era contador, entendia tudo do município, eu criei lá dentro, né? Então acabaram os partidos em si, pegou o apoio do atual prefeito, vice-prefeito e mais vários vereadores. Meu adversário, que chamava José Eloy Moreira, consegui vencer lá por 172 votos de diferença na eleição de 15 de novembro de 71. E fui eleito e dali que iniciei na prefeitura. Tinha muita coisa a se fazer. Dinheiro não existia, porque tempo não tinha nada disso. Você tinha que se virar com recurso próprio, IPTU, prestação de serviço, as coisinhas assim que tinha. Depois, o que acontece? Foi aparecendo desafio, tudo. Era melhorar a cidade só tinha um pouco de água, tinha encanada na zona urbana, quase 70%. Esgoto também tinha uns 50% de esgoto. E foi ampliando, tinha que ampliar tudo. E dali para 72, 73, a cidade foi desenvolvendo. Aquele ciclo de que foi desde o rural, o povo mudando da zona rural para a zona urbana, não só para Maracaí, como assim, Paraguaçu, e foi aparecendo os desafios. E a gente foi junto com, como eu disse aí, com o pessoal jovem, que foi a minha administração, gente jovem que entrou, fomos rompendo os desafios. Devagar, fomos fazendo tudo que aparecia, com dificuldade, sem dinheiro. Como eu disse, que tempo para comprar uma ambulância era a coisa mais difícil, tinha que financiar, tinha tudo. Comprar um caminhão, uma máquina, então nem se fala, não tinha dinheiro. Aquele tempo era difícil, você tinha que trabalhar, economizar e projetar, que era o importante. Não se gastava dinheiro fácil, dinheiro era difícil mesmo. Para se gastar, tinha que se planejar muito, viu? E de onde vinha, né? Como se diz, venceu o primeiro mandato meu em 76. Tem um candidato que eu apoiei na época foi o Elifas Demani, prefeito. Ele era secretário meu da prefeitura. Como ele conhecia, tinha conhecimento da prefeitura também, achei por bem, como eu estava muito bem na política, com muito bons apoios, o time estava muito forte, elegi o Elifas. Foi aonde que ele ficou até 82. Toninho era menino na época, um ótimo companheiro de serviço, competente. Desde o tempo que eu fui admitido na prefeitura, ele já trabalhava lá, um contador. Depois se formou professor, contador, economista, e grande capacidade
como depois ele foi tesoureiro, com o falecimento do tesoureiro da época, ele assumiu a tesouraria. E eu, na época, era escriturário e auxiliar, passei a ajudar também e fui aprendendo. Para mim foi um professor, fui aprendendo. E como cidadão, um homem de direito, como professor bom, como colega de serviço bom e como funcionário da prefeitura, excelente serviço prestado à prefeitura. Muito respeito com o pessoal, o bom atendimento, né, que ele nunca negou de atender ninguém. E as obras que foram feitas nele. Às vezes não aparece para o povo, mas foi feito, né? Pavimentação, recapeamento, obras de meio-fio, a saúde, que foi muito importante, e ele atendeu todo mundo. Olha, pela idade minha, eu fui o prefeito eleito mais jovem do Brasil. Inclusive, eu tenho até hoje um recorte da Folha de São Paulo. Fizeram homenagem para mim. Naquele tempo, a Folha de São Paulo era escrito, né? Era famosa a Folha de São Paulo. Me orgulho é o seguinte, de me projetar, né? Ter nascido na zona rural, num canto lá do município, e vim para a cidade e aqui me crescer. Não, tanto na amizade, na profissão, politicamente, boas amizades. E na época de 75, eu conhecia quase todos os habitantes do município, que era mais de 16 mil. Por isso que fui bem, né? Não só me elegi 4 vezes, como elegi 3 vice e mais um, que era o Zé Roberto. Doutor Zé Roberto, eu ajudei, né? Apoiei ele. Então, quer dizer, não fui mal, foi quase 30 anos de domínio político, né, e amizade na minha gestão. Então, me sinto até orgulho por isso, porque não é qualquer um, fica perigoso, muitos e muitos anos não apareceu outro com... Eu fui prefeito 18 anos, então não é fácil, né? E além disso, elegi os sucessores, 4 sucessores.